Vamos agora falar um pouquinho da eleição do Chile, que também Sim. tá para acontecer, né? Eles têm as primárias agora, você vai assistir, vai ter passado no domingo, mas ainda também é uma incógnita o que vai acontecer nessas primárias, né? O Boric não pode se candidatar e eles também vão renovar a Câmara e o Senado, Isso né? acontece sempre, né? Tem vários motivos. Aqui no Brasil a gente está vendo que querem fazer restringir a reeleição só para presidente, governador e prefeito. Querem Os colocar cargos todas as executivos, né? eleições juntas, né? Imagina, você vai votar em umas 10 pessoas numa única eleição. Só que isso serve para ofuscar, aqui no Brasil, as oligarquias que dominam Congresso, câmaras, etc. Porque todo o foco da eleição fica onde? No presidente, no Sempre, é. prefeito ou no O governador. cargo majoritário, E né? aí o Centrão deita e rola, colocando pessoas absolutamente despreparadas ou absolutamente preocupadas com interesses privados, jamais com o público, né? Aí se explica a verba de parlamentar, né? A chantagem que se faz com o presidente, etc. O ideal é a gente separar uma eleição da outra. Se não é assim, pelo menos colocar limites. Por que que os membros do legislativo não põem um limite para si mesmos? Porque não interessa, porque já dizia Marx, quem tem o poder econômico tem o poder político, né? E aí o que que acontece? Aliás, o Estado é sempre uma representação e as suas leis, né, dos interesses da classe economicamente dominante. No Chile, a regra é muito interessante porque funciona da seguinte maneira: se você é deputado, não tem reeleição, mas você pode se candidatar a senador. Se você ganha como senador, não pode se recandidatar como senador. Então você pode tentar a presidência. Hum. Então você tem uma escada ali, né? Exatamente para evitar que esses grupelhos se perpetuem dentro do poder. Como a gente tem aqui no Brasil, né? Mas nada te impede, por exemplo, tudo bem, sou deputado agora, na eleição seguinte perdi para senador, mas na outra eu posso tentar deputado de novo. Eu só não posso fazer duas vezes seguintes, nem para presidente, nem para deputado, nem para senador. O mandato é de 5 anos. Então isso cria, dentro do Chile, uma necessidade de renovação permanente das lideranças. Ou, se não, uma transição ou um zigue-zague entre um e outro presidente. Bachelet ganhou, venceu depois o Pinheira, que é conservador. Aliás, que teve uma morte muito estúpida de helicóptero recentemente, né? Depois venceu a Bachelet de novo, depois venceu o Pinheira. Interessante, né? É. Então você cria um sistema de equilíbrio muito forte. E o Chile foi, junto com o Uruguai, antes do golpe de 73 ali no Chile, conhecida como a Suíça aqui da América Latina, porque foi uma das mais vigorosas democracias, né? Por conta da extração de cobre, depois o salitre, o cobre pelos ingleses e depois o salitre pelos americanos, isso despontou uma classe trabalhadora operária, né, muito forte, desenvolveu os centros urbanos, as instituições públicas. Então, no Chile, desde 38, quando a frente ampla, né, assume o poder, ela faz uma frente ampla de fato, né? Então, tem esquerda, tem direita, razoavelmente se articulando juntas, né? Havia, até antes do golpe do Pinochet em 73, a gente teve lá presidentes conservadores, populistas, liberais, religiosos, né? A democracia cristã é muito forte lá. E quando chega a vez do Allende, que era de esquerda, ele queria promover uma transição democrática ao socialismo, ele sofre o golpe, né? Porque teve sabotagem, né? Das elites econômicas, né? Então começou a faltar produto e mercado, muito mercado negro, então produtos caríssimos. O agente estatizou os bancos públicos, estatizou a produção de cobre, de lítio. É a mesma história se repetindo com Com a erro, né? Bolívia. O Marx tem uma frase muito interessante, 18 Brumário, do Luiz Napoleão. É, enfim, acho que esse é o nome do livro. Diz o seguinte: a história se repete duas vezes. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? A famosa frase. Então é o mesmo esquema. Por que que a Dilma sofreu o golpe? Por conta da camada pré-sal. O dinheiro da camada pré-sal ia para onde? Saúde e educação. As elites brasileiras, que são servis, né, um servilismo absoluto, né, aos interesses norte-americanos, falam, não, não pode ser assim, né? Então, essa história de que a Dilma deu pedalada fiscal é história para boi dormir. Já tá Seja mais do que. juridicamente ou a maneira como a imprensa repercutiu isso. É. O foco era outro, né? Se você quer entender a política de um país, entenda de economia primeiro, ou veja o que está acontecendo economicamente, né? Então criaram essa lorota ali, pato
na, na frente da Fiesp, né, o discurso moral, que é corrupção, não sei o quê, tá, tá, tá. Então, isso é super comum. Aconteceu com a gente, aconteceu com a Dilma, aconteceu com o JK, aconteceu com o Perón, com Getúlio Vargas, quando ele se suicida. Existe um modus operandi. E a gente está falando daquele Gene Sharp ali, que eu não terminei de falar, que escreveu do totalitarismo à democracia. Ele tem um manual. Como que você derruba os presidentes, né, pós-Guerra Fria. Aliás, ele foi indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz pelos Estados Unidos, pelo George W. Bush. Obviamente que não ganhou, mas ele tem um manual de como dar os golpes suaves, né? Em espanhol, golpes brandos. O que ele diz? Primeiro, fomentar meios de comunicação alternativos para passar notícias contra governos não alinhados. Jovem Pan, MBL, né? Então eles, segunda regra, ocupar as ruas, roubando ou usurpando símbolos nacionais tradicionais. Na Bolívia, você conhece a bandeira Huapala, aquela bandeira colorida, Sim. etc. Conhece seu marido, ex-marido boliviano, com certeza conhece. E você tinha gente de extrema direita usando a Huapala contra o Evo. Não faz sentido. É. Porque aquela bandeira colorida é para representar a diversidade étnica, tem centenas de etnias diferentes. É como aqui na Marcha para Jesus, o pessoal enrolado com a bandeira de Israel, Exato, né? ou a bandeira brasileira, o verde e amarelo. É o modus operandi, né? Terceiro, uso da justiça. Aí entra Sérgio Moro, você viu isso com a Kirchner, etc e tal, né? No limite, deslegitimar os processos eleitorais. Tanto o processo quanto o resultado. O querer voto impresso. Desmerecer as instituições máximas, seja a justiça, quando ela não trabalha a favor, Congresso. Então o manual, está feito. Isso é usado inclusive ali em Taiwan. É Taiwan ou Hong Kong que está com separatismo com a China? É Hong Kong, É Hong né? Kong, né? Então o Gene Sharp tinha uma ONG ali, né, que trabalhava muito em Hong Kong. Então essas manifestações que a China reprime é por isso. Então isso foi globalizado, esse método. E a gente está falando do Chile. No Chile a mesma coisa. Tem um candidato que talvez seja ele ou um outro pior, que é um tal de Kaiser, né? Ele é apelidado de Kaiser, esqueci o nome dele. Parece o Trump, inclusive. Foi candidato contra o Boric no segundo turno da última eleição. E eles chamaram de Kaiser porque simplesmente os avós dele eram nazistas. E ele vem com esse discurso ultra neoliberal de reprimir as esquerdas. Então, cada país aqui da América Latina tem uma versão do Bolsonaro ou do Trump. É impressionante, né? E o que me incomoda, assim, como estudioso, é a recorrência. Porque quando é um caso isolado, você fala, não, isso aqui é uma aberração, né? É. É um ponto fora da curva, né? Agora, o que caracteriza os estudos da sociologia, da política, antropologia, é que a gente está sempre atrás do fenômeno, do fato. O que caracteriza um fenômeno é a recorrência. Se é um caso isolado, você pode até estudar, mas ok. Agora, quando você tem modus operandi, isso mostra que existe um método por trás disso. Fake news, enfim, a maneira de derrubar governos, extrema-direita surgindo, etc. Então, tem outro fator que eu acho que é interessante, a gente começou a falar do Walter Benjamin, e acho que é interessante a gente refletir sobre isso. Porque tem tanta gente instruída que vira de extrema-direita. Né? Gente que estudou em excelentes escolas, privadas, muitas delas, né? Com os melhores professores, mestres, doutores. Eu trabalhei recentemente num desses colégios, São Luís, eu vou até falar o nome aqui. Eu saí em 2022, 2023, e era impressionante a qualidade dos professores, né? Doutores, mestres, assim, amplos conhecedores. Obviamente que paga-se muito bem, tem-se muito medo de perder o emprego, inclusive coordenadores e gestores, faz-se tudo o que os alunos querem. É o aluno cliente, né? Literalmente, né? Na época da eleição, porrada de alunos indo de verde e amarelo. Você já deve ter visto isso em outro lugar que você trabalhou. E eu também, mas não vou citar aqui porque eu estou lá. E. Mas é o perfil, né? Ou vai Acho que é Pablo só a PUC que não Marçal. é assim. Pablo Marçal foi outro dia também, o pessoal soltando fogos de artifício. Hum. E aí o que acontece? Walter Benjamin, nas teses sobre o conceito de história, ele mata a charada, né? Qual a origem do fascismo?
é o mercado de trabalho. Segundo Marx, a economia, e a economia representa a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente domina a natureza, né, e organiza socialmente o trabalho, né? O trabalho, a economia, ela impacta diretamente sobre outros aspectos da vida. Isso é uma tese do Marx, inclusive o Bauman vai repetir, embora ele nunca tenha defendido o comunismo, o socialismo, a ditadura do proletariado. Qual que é a ideia? Por exemplo, na época do Fordismo, nossos pais e avós tinham empregos duráveis, ficavam a vida inteira no mesmo emprego até se aposentar. Se você pegar a carteira de trabalho do seu pai, do seu avô, vai ver que ele teve 1, 2, 3 empregos, A minha exagerando muito mãe. na vida. Com isso comprou casa, educou os filhos, levava para viajar, comprava o presente de Natal, tudo. Com 1, 2, 3 empregos na vida, ao longo da vida, né? E nunca 2, 3 ao mesmo tempo como a gente tem hoje, né? Como eu ali, eu sou um Uber de aula. Por isso que todas essas formações ali, porque eu sabia que ia me defrontar contra isso. Bom, e aí hoje a gente tem o quê? Neoliberalismo e toyotismo. Então, aliás, voltando no passado, né? Então, antes, empregos até você se aposentar e mercadorias que duravam a vida inteira. Vira e mexe, você vê uma geladeira que é mais velha que a gente, às vezes, e continua funcionando, tendo uma tecnologia muito mais precária ou atrasada do que tem hoje. Não tinha obsolescência programada. Pois é, tem a obsolescência programada, então hoje tudo é feito para durar quase nada, né? Então os empregos são flexíveis, ninguém fica a vida inteira no mesmo emprego, e segundo, as mercadorias são descartáveis. Então isso vai impactar, por exemplo, para o Bauman, num livro chamado Amor Líquido, como se dão os amores, né? Por que os casamentos eram para sempre do passado? Porque a base econômica era sólida. Tá vendo como a economia influencia? Se você tem um emprego a vida inteira, conhece as mesmas pessoas, fica os mesmos amigos, você vai ter bases sólidas. Vai viver a vida inteira no mesmo bairro, não só amores, tudo que você possa imaginar, né? Sim. Casamento, etc. Tudo tem raízes, né? Tem raízes econômicas. E hoje nada disso é possível, né? Usa o Tinder, né? O mercado ali de amores, né? Presta, não presta, como se estivesse selecionando frutas no mercado. Então, por que isso acontece? Os amores são líquidos e todo o resto, né? Os jovens não querem ficar a vida inteira no mesmo emprego, etc. Porque as bases econômicas são flexíveis, né? Obsolescência programada e a questão do trabalho que é descartável também, né? Bom, o Benjamin, não exatamente usando esse contexto, porque ele teve que se matar em 1940 fugindo dos nazistas, né? Ele vai perceber o seguinte: a origem do fascismo é o mercado de trabalho. Por exemplo, geralmente as pessoas vão escolher um candidato ou adorar um líder político baseado naquilo que ele vê dentro do mercado de trabalho. Se a gente olhar o que foi democratizado, e olhe lá, em muito pouco, é a esfera pública. Você vota para presidente, mas a cada 2 anos você vota aperta meia dúzia de botões e para por aí sua participação política. Agora, o que está dentro da sua subjetividade? Todas as semanas, todos os dias, 48, 40 horas por semana, é você calar a boca e obedecer um líder autoritário. Você não vota para presidente da empresa, você não vota para gestor nem para diretor. É um sistema absolutamente hierárquico, feito para você não pensar e só obedecer. E tem empresas que são terríveis em relação ao tratamento com os funcionários. Então, obviamente que o sujeito ele vai reproduzir o que ele vive economicamente na esfera política. E aí você entende Trump e Bolsonaro. De onde veio o Trump? Programa Aprendiz. Nossa, a forma como ele tratava as pessoas. E o Bolsonaro, do Exército. E o Exército é o quê? Uma hierarquia em que você só obedece e não pensa. Essa questão da obediência é fundamental. Então, mesmo o cara tendo um doutorado em engenharia, seja lá qual for, cansei de ver isso, trabalhei na FEI um tempo, inclusive sociólogos esquisitos que votaram no Bolsonaro por lá, não consigo explicar até hoje isso, talvez vivendo no mundo da imaginação, não sei, mas o fato é que se você vive em ambientes hierárquicos, né, para não pensar e só obedecer, você reproduz isso na política. Mas se a gente teve até médicos negacionistas, né? Então dá para entender algumas coisas. Dá para ver que ser médico não necessariamente uma pessoa inteligente. E nem cientista, né? Às vezes pagou muito caro por uma faculdade e teve privilégios, né? É o que acontece com a educação brasileira, né? Isso é muito óbvio. Né? As pessoas ingressam em faculdades caríssimas, né? Não porque eram brilhantes, né? Mas é porque tinham o privilégio de estudarem, né, nas escolas, que passavam geralmente em conselhos de qualquer jeito, para manter a grana, a mensalidade. E aí entra nessas boas faculdades, são boas mesmo, né? Sim. Mas como tem um dramaturgo que diz, às vezes a plateia falha, não é a peça, é a plateia. Os professores são excelentes, mas o aluno consumidor, né? Esse é o problema.
Enfim, mas essa é um pouco da explicação, né? Então, o fascismo é resultado direto do mercado de trabalho.